Você é um pregador iniciante ou tem desejo de pregar a palavra de Deus? Então fica aqui até o final porque eu quero dar a você 5 dicas para que você possa desenvolver a ferramenta da pregação da palavra. Mas antes, eu queria convidar você a se inscrever aqui no nosso canal. Nós estamos produzindo um conteúdo de excelência que glorifica a Deus, que vai contribuir com a sua vida. Então se inscreve aí no canal, ativa as notificações e compartilha para o máximo de pessoas. E hoje, um assunto totalmente diferente, mas eu sei que vai abençoar muito a sua vida, porque pregação é um dos desafios. Eu vi uma pesquisa esses dias que um dos maiores medos do brasileiro, na verdade, sempre foi um dos maiores medos, foi de falar em público. E atualmente, esse medo ultrapassou o medo de morrer. Ou seja, o brasileiro tem mais temor, receio de falar em público do que de morrer. E quando diz respeito à pregação da palavra, aí que nós ficamos receiosos e temerosos, porque estamos pregando para o povo de Deus sobre a palavra de Deus diante da glória de Deus. Então, realmente é um desafio. Mas não estou aqui para amedrontar você, pelo contrário. Há mais de uma década eu prego a palavra de Deus, tenho o privilégio de ser pastor, pregador do evangelho, embora ainda sou muito novo, tenho 26 anos, mas desde a minha adolescência, assim que eu fui tomado de amor pelo Senhor, eu comecei a pregar a palavra de Deus e tenho certeza que posso contribuir com você nessa sua jornada na pregação da palavra, tá bom? Então vamos para os 5 passos, bem rapidinho, para que você possa anotar as dicas e crescer ainda mais naquilo que Deus chamou para fazer. Em primeiro lugar, parece óbvio e mas o óbvio em alguns momentos precisa ser dito. Dependa do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu sei que você pode dizer, mas eu não estou aqui para ouvir sugestões apenas teóricas, mas eu não poderia começar esse vídeo te dando uma outra dica, senão com a consciência de que você precisa depender de Deus. Nós que pregamos, por mais curso que fazemos, por mais habilidade que temos, por mais desenvoltura que carregamos, nós precisamos depender de Deus. Dentro dessa primeira dica vai englobar muitas nuances. Você deve orar, você deve jejuar, você deve estudar, mas tudo isso revela a sua dependência de Deus. Então, em primeiro lugar, dependa do Senhor, tá bom? Em segundo lugar, a tua dependência de Deus não tira a necessidade de você se preparar. E aqui é outra questão que me pega muito nós pregadores. Eu digo isso porque nessa caminhada eu já cometi esse equívoco de achar que dependência de Deus exclui a necessidade de preparação. Gente, pregar a palavra não significa fechar os olhos, receber uma palavra na hora do Senhor e pregar o sermão. Pregar a palavra exige preparação, leitura, aplicação. Se você ler a carta de Paulo ao jovem Timóteo, principalmente na primeira, na segunda também no fim ele fala, mas na primeira ele diz assim: enquanto eu não for até você, aplica-te à leitura. Então Paulo, ele está mostrando a Timóteo, te esforça, te aplica, não seja negligente com o dom que há em você. Então, você precisa depender do Senhor e se esforçar. Eu quero dar essa dica aqui valiosa para você, que é pregador da palavra. Ore, jejue, como se toda a pregação dependesse de Deus. Estude, leia e aplique-se como que se tudo dependesse de você. Você sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está manifestando o temor e tremor diante da palavra de Deus, tá bom? Então, em primeiro lugar, dependa do Senhor. Segunda dica, estude. Terceira, leia o texto várias vezes. E aqui já é uma dica prática, porque essa dica, ela vai te ajudar no entendimento profundo do texto. Quando Deus te direcionar um texto, ou você for estudar esse texto, leia ele várias vezes e em mais de uma versão. Se por um acaso, isso pode acontecer muito nas narrativas do evangelho, se ele tiver em mais de um evangelho, leia ele várias vezes, em várias versões e de acordo com cada autor. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas falam
fala da história da mulher do fluxo de sangue. Então leia essa história em várias versões e da perspectiva de Mateus, de Marcos e de Lucas. Se preciso, decore o texto, estude o texto para que você possa entendê-lo, tá bom? Então, essa é a terceira dica. Quarta dica: depois do esboço pronto, depois da mensagem pronta, eu sugiro a você que também escute alguns estudos e pregações dentro desse contexto. Lá no início da minha caminhada, eu tinha um conceito pré-definido que carinhosamente é chamado de preconceito, de que nós não devemos ouvir outros pregadores quando vamos pregar no texto. E eu acho que isso é uma meia-verdade. Eu acho que você não deveria ouvir outras pregações quando você estiver preparando um sermão naquele texto. Mas depois é importante porque ninguém aqui está tentando inventar a roda. Gente, você que é pregador da palavra de Deus, você não está tentando inventar a roda. Não tem problema você falar algo que alguém já falou. Não tem problema você compartilhar algo que Deus já compartilhou com alguém. Na verdade, se algo que você está falando ninguém nunca disse, preocupe-se, porque talvez seja uma heresia. Então, ouça outros pregadores que sejam referências, mas ouça. Então, recapitulando, dependa de Deus, estude, leia o texto em várias versões e várias vezes. E em quarto lugar, a penúltima dica: escute, depois de preparado o sermão, outros pregadores. E em quinto, em último lugar, mas não menos importante, esteja atento às direções que Deus vai te dar. E por que eu estou dizendo isso? Porque no início da sua caminhada, talvez você vai ter a inclinação em manter ali o rótulo e a diretriz que você organizou inicialmente. Mas com o decorrer da caminhada, você vai perceber que em alguns momentos ali no sermão, Deus pode começar a te direcionar algumas coisas no momento do texto. Deus pode trazer luz, uma palavra rema, e você precisa estar atento às direções que o Espírito Santo vai te dar. Isso é uma questão muito prática, mas eu sei que pode abençoar demais a sua vida. Talvez não nesse início, mas lá na frente, quando você começar a desenvolver na pregação da palavra, você pode estar atento às direções que Deus te dá de forma clara. Então, que você que está pregando a palavra, Deus possa te abençoar e que você possa crescer, desenvolver e cumprir tudo aquilo que Deus reservou para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, ativa as notificações, coloca aqui embaixo se você quer dar alguma sugestão de temas de vídeos para que a gente possa crescer juntos na graça e no conhecimento, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.